E aí, pessoal, ainda na nossa série Cosmovisão Cristã, durante essa série nós temos o intuito de trazer uma linha de pensamento geral sobre tudo, sobre o cosmos, de acordo com a lente de Cristo, como ele enxergava. Dizem que o teólogo ele não pode trazer a sua opinião. Aqui no canal, como é a expressão do canal, nós trazemos nossa opinião, sim. E algumas doutrinas nós desmanchamos, outras nós colocamos como alicerce, e muita coisa é opinião nossa. Então, cuidado conosco. Mas o mal. Ninguém fica falando do mal porque fica com medo, né? A gente tem o mal, quando fala mal, a gente fala em Deus e diabo, e logo vem esse pensamento evangélico brasileiro afro, descendente, de batalha espiritual, de batalha entre céu e inferno, entre demônios e anjos, e de libertação espiritual. Pois bem, em relação ao mal, à criação do mal, ao ser maligno, que chamamos de uma pessoa, e Jesus ele também se refere a Satanás, ao diabo, o diabo que tentou Jesus, os seus ministros que dominam as pessoas, que demonizam as pessoas. Paulo chama de mistério da iniquidade. Vamos ver por que mistério da iniquidade. Por que o mistério? De onde vem o mal? Quais são os males que nós temos hoje? A natureza, a criação do mal, o ser. Deus criou o mal ou não? Por que Deus criou o homem se sabia que o homem ia cair no mal? Bom, a natureza do diabo, a Bíblia diz só no Antigo Testamento que dá para explicar um pouco mais sobre Lúcifer. Tanto Isaías quanto Ezequiel, eles trazem as figuras de Lúcifer, as figuras de diabo. Por exemplo, em Isaías 14, 12 a 14, Isaías estava se referindo ao rei da Babilônia, que se exaltou e diz: vou subir ao céu, e caiu. E aí explica como se fosse Lúcifer, como se fosse o diabo, né? Mas ele estava falando do rei da Babilônia. E realmente, Nabucodonosor ele se exaltou, né? Olha o que eu construí, vou subir ao céu, vou ser eterno. E acabou como um animal no campo comendo mato. E depois em Ezequiel 28, 13 a 17, ele fala do rei de Tiro, que era perfeito, né? Que foi lançado e profanado, que diz assim: elevou-se o coração. Esses dois momentos, mais alguns momentos mais detalhados, está querendo dizer que Lúcifer era um anjo de luz, que ele se exaltou, que ele quis ser como Deus, e que então ele foi expulso do céu e levou com ele 1/3 dos anjos juntos. Então, assim como Adão, Lúcifer também fez a sua escolha nesse sentido que nós estamos falando aqui, porque existem outras linhas, né? Mas estamos falando daquilo que a maioria dos evangelhos eles acreditam. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando chega em Jesus, a gente tem que enxergar o Novo Testamento com a vida de Jesus e principalmente com os escritos paulinos, né? E depois com os outros teólogos que seguiram depois até hoje. E quando chega em Jesus, Jesus não dá nenhuma explicação da natureza do mal. Diz que ele era homicida desde o começo, mas não fala como ele foi criado, o que aconteceu com ele. Paulo também não ousa a falar nada sobre isso. Paulo fala só do mistério da iniquidade. Então a gente tem que tomar cuidado em bater o martelo em relação ao Antigo Testamento, em relação à figura do mal. Então, nesse sentido, nós temos a operação de Satanás no mundo. Em primeiro lugar, a serpente. Só que a serpente, ela não forçou Adão e Eva a nada. Por quê?
Porque o mal, ele não pode forçar mais, ele não pode, porque o mal foi despojado, Paulo fala. As armas do mal caíram. Quando? Caíram na cruz. Ah, irmão, mas isso foi em 2000, foi em 33 depois de Cristo. Não. A palavra diz que a crucificação, ela foi feita antes da fundação do mundo. Por quê? Porque quando a crucificação foi feita, a eternidade, ela não tem um tempo. A eternidade não tem tempo. É ausência de tempo. Nós estamos fechados num tempo. É muito difícil entender isso. Mas pensa num lugar onde não tem tempo. Então, o sacrifício de Cristo, para a eternidade, não tem um tempo. Para nós, tem. Mas de forma espiritual, na eternidade, o sacrifício dele foi feito antes da criação do mundo. Então, quando a serpente foi tentar Adão, o sacrifício de Cristo já havia sido feito. Aí cai naquela história. Bom, Rodrigo, por que o sacrifício foi feito se o homem não tinha caído ainda? Porque ia cair. Deus já deixou tudo certo. Então vamos relatar aquela história que a gente conta de um tribunal onde Deus é o juiz. Você tem o acusado, que sou eu, tem o advogado da outra parte e tem o meu advogado, que é Cristo. O advogado da outra parte falaria, o Rodrigo ele pecou. E se ele pecou, ele vai morrer. E o juiz falou, isso mesmo, ele vai morrer. O meu advogado falaria, eu morro no lugar dele, a sentença dele é a minha sentença. Cristo disse isso. Então, antes da fundação do mundo, Cristo já disse isso para a humanidade inteira. Por causa disso que as armas do mal foram despojadas, caíram. E é por causa disso também que a serpente não entrou em Adão. Adão fez a besteira sozinho. Adão foi tentado. Então, você vai comparar Isaías com Ezequiel e você vai ver que é o mesmo pecado. Adão quis ser como Deus. A tentação foi essa. Você será igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Adão não conhecia o mal e ele queria conhecer também igual Deus conhecia. O problema é que ele não soube o que fazer com o mal. E aí nós temos hoje o que nós temos no mundo. E também você não vai morrer mais. Eram meias mentiras, né? Ó, você não vai morrer mais. Ele não ia mesmo, ele já não morria mesmo e não vai mesmo, eternamente. O inferno ou o céu agora. Então são meias verdades, meias mentiras. Então a serpente falou para ele, você será como Deus. Satanás não entrou em Adão. Quem entrou em Adão foi o fruto que ele escolheu comer. Satanás não quer que você faça apenas o que ele quer que você faça. Ele escolhe um buraco para você cair e ele vai tentando você para aquele buraco. Assim seria muito, muito, muito fácil a gente perceber. Satanás quer que você faça aquilo que você quer fazer de mal. Ele quer startar o mal dentro de você. Muito importante saber. Satanás tenta Jesus. Primeira tentação, transformar a pedra em pães. Transformar a pedra em pães é o que muitos estão fazendo hoje em dia. Muitas igrejas, muitas vigílias, não é? Senhor, multiplica os bens, Senhor, dá riqueza, faz prosperar essa empresa, o tempo todo assim. E aí, quem falou para Jesus fazer isso foi Satanás. Então, o que vocês estão pedindo, ou eu peço às vezes, não é coisa de Deus. Então você não tem o slogan, você não tem que ter pedra, você tem que ter pão. O slogan dessas vigílias, né? O espírito imundo é uma estrutura maligna. Ele tem uma estrutura maligna. E é para sedução. É para sedução e é para tentar você
a fazer coisas no meio da sua vida, onde os fins, eles justificam os meios. Então você faz achando que está fazendo certo, você sabe que está errado. 1 Coríntios diz que Satanás se veste de anjo de luz para nos enganar. É tudo sedução, é tudo enganação. Como diz Ed René, é um 7-1. Espírito imundo é um 7-1. Né? Ele tem uma estrutura maligna. Isso o Novo Testamento diz. Que tem principados. Principados são espíritos imundos que controlam várias pessoas. São mentalidades. Então, no bairro tal, a mentalidade daquele bairro é o tráfico. Então, existe um principado ali operando no tráfico. No bairro X, o que controla ali é a prostituição. No Senado, ou em Brasília, o principado ali é a corrupção. Não estou falando de político A ou B, tá? Mas aí você vê o controle. Você vê que dentro de algumas famílias existem principados controlando a família. Você percebe isso, por exemplo, essa sequência que dizem que é maldição hereditária, que Jesus, ele também não fala sobre isso, que se um pai bebe, o outro bebe também, o filho, o neto. Não é que o espírito, não é uma maldição de pai para filho, é que a criança cresceu com o pai bêbado. Então qualquer saída que ela tiver para tirar o peso dela, ela sabe que beber é a saída. Então é isso. Pois bem, Timóteo 1,20, Paulo entrega 2 pessoas a Satanás. E nós queremos dizer para você que isso não é doutrina. Paulo não quis fazer disso uma doutrina. Isso não é doutrina. Por quê? Vou falar para você por quê. Como você vai entregar alguém para Satanás? Como que faz isso? Você vai invocar Satanás e vai entregar a pessoa? Satanás, pega essa pessoa. Ou você vai orar a Deus e vai falar, Deus, manda fulano e ciclano para Satanás. Não, isso é anticrucificação. Então Paulo, ele foi levado por uma emoção. E não é errado isso. Ele foi levado por uma emoção porque ele amava as igrejas. E quando ele via 2 fulanos arrebentando com a igreja, tipo assim, trazendo leis de novo, judaizantes, traçando as menininhas lá, trazendo bebidas, trazendo orgia, Paulo ficava doido da vida. Então, talvez seja esse sentimento. Então, nunca entregue ninguém para Satanás, tá? Isso, e não fala que está na Bíblia. Não é para fazer isso, não. Em Lucas, Satanás entrou em Judas. Lucas, Satanás entrou em Judas. Paulo fala que para ele não se gloriar, foi enviado um mensageiro de Satanás para ele. Olha as situações. Satanás entrou em Judas. Paulo fala que tinha um mensageiro de Satanás para ele não se gloriar, porque se ele se gloriasse, ele cairia no pecado em Ezequiel, Isaías e Adão, de querer ser como Deus, porque ele viu revelações maravilhosas. Então, Satanás entra em Judas. Paulo fala que tinha um mensageiro de Satanás nele, um espinho na carne dele, dentro dele, e Pedro, numa tentativa de ajudar Jesus, ele fala, não vai acontecer isso com você não, Senhor. Ninguém vai crucificar o Senhor, não. Essa tentativa dele, Jesus olha para ele e fala assim, sai daí, Satanás, arreda-te, sai. Mas eu estou falando isso porque são situações corriqueiras. Não é para você se assustar, mas faz parte da gente, entendeu? Porque Judas não estribuchou, falando grosso, tendo uma convulsão, mostrando que Satanás estava dentro dele. Não, foi um negócio muito, muito sutil. Ele olhou bem para as moedas e pensou assim, pô, eu estou vivendo aqui 3 anos ralando, passando fome, não estou curtindo. 30 moedas eu saio daqui, fico em paz, largo mão daqui. Satanás estava dentro dele.
Paulo, pelo simples fato dele se achar melhor porque ele viu coisas que os outros homens não viram, Satanás estava dentro dele. Pedro, por tentar ajudar Jesus, que seria a negação da cruz, que ele falou, Satanás estava dentro dele. Então são sutilezas do dia a dia, toma cuidado. Entendeu? Você pode pegar seu carro todo dia antes de trabalhar injuriado. Isso vira uma sequência, isso vira uma rotina. Sem querer, Satanás está atuando no seu coração. Sem você perceber. Você pode chegar na sua casa todo dia estressado e brigar com seus filhos todos os dias. Isso vira uma coisa corriqueira e também uma sequência, sequencial, um ciclo. E a hora que você vê quem está fazendo isso é Satanás, não é você mais. Você não tem controle mais sobre isso, você não percebe mais isso. Então são coisas assim. E aí você vem falar de batalha espiritual. A coisa é muito mais grave que isso. A coisa é muito mais séria que batalha espiritual. Algumas igrejas evangélicas invocam espíritos imundos no culto. Olha que absurdo. O culto tem que ser cristão, não tem que ser diabólico. São cultos para se conhecer o diabo e não Jesus. As pessoas querem ver espetáculo. Elas não querem ver Jesus. Elas querem ver o diabo. Até um pregador falou que em um dos programas de TV que acontece isso, que não deveria nunca passar na televisão, deveria ser censurado para 60 anos de idade, essa porcaria. Um espírito imundo estava lá falando, né? Se contorcendo e falando, só que ele estava de microfone. Aí, vou falar uma coisa para você, gente. Uma pessoa demonizada, quem que vai colocar um microfone nela? Quem consegue colocar um microfone nela? Idiotice. Qual a explicação disso? Existem várias explicações. Pode ser que seja mesmo, em alguns casos é. Em outros casos é doença mental. Ah, você é muito cético. Não, a gente tem que discernir. A gente tem que discernir. Tem doenças mentais que parecem possessão. Mas tem um caso que é o mal que a religião faz. Porque se você está num ambiente onde espíritos imundos eles entram nas pessoas, se você chega nesse ambiente fragilizado e você sabe que você tem muito pecado, você está pecando demais, e você vê que a pessoa que o espírito imundo entrou não é tão pecadora quanto você, aí você logo pensa, é já que vai ser comigo. É já que vai ser eu lá na frente, estribuchando também. Pode ser que seja verdade, mas na maioria dos casos é um teatrinho. É um teatro muito feio. É um teatro que quando Jesus falou, os discípulos vieram se gabando, nós expulsamos demônios, expulsamos espírito imundo. Jesus falou assim, não fica se gabando com isso não. Se gabem que o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí está o pessoal fazendo teatro com batalha espiritual. Nós vamos terminar aqui falando de uma outra cosmovisão, de um outro tipo de pensamento. Por quê? Como tratar, por exemplo, uma pessoa oprimida no sentido de possessão? Paulo a Timóteo ensina em 2 Timóteo 2,24 que não convém brigar, não convém expor, fazer o que fazem. Também não convém ficar com medo. Cristo, o Espírito Santo, mora dentro de você. E Jesus na cruz, antes da fundação do mundo, ele despojou o diabo. Então, não convém brigar. Trate com mansidão. Trate com mansidão. Faz uma oração, abraça, vem cá, senta aí, o que está acontecendo, entendeu? São sutilezas, você pode olhar na pessoa e perceber algumas coisas que você precisa falar para ela, algumas verdades que você precisa falar para ela. Algumas situações ficam mais pesadas mesmo. E aí você entra com a oração, mas a luz está dentro de você, horas. Né? E ao mesmo tempo que a luz está dentro de você, o mal também está dentro de você. E tem hora que é você que precisa de oração. Porque ninguém está livre disso não. Cosmovisão correta, para aliviar a gente, tá?
para ninguém ficar com medo depois da aula. Mas ela é pior. Ela é pior. Porque existe um mal maior do que o diabo. Nessa cosmovisão que eu vou apresentar aqui, em relação ao mal. A primeira nós falamos. Agora essa, existe um mal maior do que o diabo. É um que não é Satanás. É o mal dentro de nós. É a ausência de Deus. Sem esse, Satanás não faria nada. E não é ele que entrou em nós no jardim. Nós escolhemos o mal no jardim e nós escolhemos a ausência de Deus no jardim. Isso só fortaleceu ele no sentido dele habitar no mundo. Mas o mal maior está dentro da gente. O mal maior. O problema maior não é Satanás, é o mal que está dentro de nós. A vitória, nossa, não é ficar expulsando o espírito do mundo. A vitória nossa é a conversão a Cristo. E mesmo assim o mal fica lá ainda, hein? É a conversão a Cristo, essa é a nossa vitória. Então o mal em nós, ele não fica ensinando você a ser mal. Isso aí você já faz por natureza. Se você não fizer nada, você já vai pecar. Nós temos que ser ensinados a seguir a Cristo. Porque se a gente não for ensinado a seguir a Cristo, o natural da nossa vida já nos faz pecar. Então uma cosmovisão errada, a gente ficar pensando só em batalha espiritual, apenas negócio demoníaco, se expulsar demônio tudo vai ficar bem. Não. Possessão é um detalhe. Possessão é um detalhe. Nós somos o mal maior. O mal maior está dentro de você. Então nós comemos o fruto, escolhemos viver sem Deus, achamos que conhecendo o mal daríamos conta de saber o que é certo e o que é errado, fazer o que é melhor para nós, dirigir nossa vida sozinho, e aí deu ruim. Deu ruim e deu no que deu aí. E hoje você vê e todo mundo acha que a culpa é de Satanás. Mas Satanás ele só enganou. A culpa é nossa. A gente resolveu viver sem Deus. A humanidade foi gerada a partir de Adão. A partir da escolha de Adão. Viver sem Deus. Adão não foi demonizado. Foi enganado. Isso é diferente. O ato de Adão é mais destruidor do que o ato de Satanás. Essa é uma boa cosmovisão cristã. Por quê? Se Cristo não deu nenhum relato do ser de Satanás, Paulo também não, disse mistério da iniquidade, e você vê as sutilezas da operação de Satanás, e você percebe que no começo, a história toda bíblica mostra a ação de Satanás como um influenciador, como alguém que quer enganar, e aquele que enganou, deu certo, mas ele não demonizou, ele enganou. O fruto entrou e fez o mal, e aí deu no que deu hoje. Pode ser, meu pai.